Eu quero dar as boas-vindas a todos os que estamos. E antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero dizer que esta semana eu fiquei muito contente porque recebi de nós, por favor. Certamente nós nos lembramos daquele casal que esteve connosco aqui o ano passado, o Boab, a sua esposa, a Fernanda, o seu filho Júlio e o Miguel. Eu estive a falar com eles esta semana que findou, e eles mandam saudações para toda a igreja. Eu fiquei admirado com a chamada de voz e depois com as mensagens que trocamos, e fiquei muito, muito, muito contente por ver que eles não se esqueceram de nós. Também recebi uma mensagem do nosso irmão Gelson. Espero na próxima quarta-feira estar com ele, falar com ele um pouco. Ele também, da mesma maneira, não se esqueceu e manda saudações para todos nós. Irmãos, lembram-se qual foi o tema da mensagem no dia da reunião de Natal? Falámos de prendas. Lembram-se? Lembram-se agora? Falámos de prendas. E foi no dia 22 de dezembro, no domingo anterior ao dia de Natal. Certamente que depois, na festa de Natal, em casa, nós tivemos prendas e também oferecemos prendas. E eu lembro perfeitamente quando nos tivemos pedido por favor. Nós falámos de Natal também, simboliza e significa prendas, não foi? E que Deus nos presenteou nesse dia como uma prenda maravilhosa, o seu Filho Jesus Cristo, que viria a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e é nosso Senhor também. Aleluia! Eu hoje queria também continuar um pouco mais este assunto das prendas, para lá vão cerca de um mês. Nós todos conhecemos um pouco da escritura da Bíblia e daquilo que nós falamos do dia de festa. E em anos anteriores, e já falámos e conhecemos da Bíblia, sabemos que, através das Escrituras, que Jesus nasceu. Nasceu ali em Belém, da Judeia, e naquela altura, quando sua mãe o deu à luz, não tinha onde deitar, porque nem sequer havia lugar para eles na estalagem. Nós conhecemos a história. E então Jesus nasceu naquele lugar que era o sítio onde se metiam os animais. Era uma estrebaria, era um curral. Se nós nos lembrarmos, alguns de nós gostamos, eu gosto muito, por exemplo, de ver filmes de cowboys, quando era mais novo. E quando os cowboys entravam numa cidade qualquer, eles tinham que deixar os cavalos em algum lado, não é? Não levavam os cavalos para o hotel. E então os cavalos tinham um sítio próprio para ficar, para o curral, para as cavalariças. E foi o que aconteceu quando José e Maria chegaram àquela vila, àquele lugar, e como era muita gente que estava lá naquela altura, que não era costume, por causa do licenciamento, então certamente eles procuraram lugar para eles, para que Maria desse à luz com algum conforto e tivesse maneira de agasalhar e ter o seu filhinho em conforto também, mas a Bíblia diz-nos que não havia lugar para eles na estalagem. Assim como hoje também não há lugar para Jesus no coração da maioria das pessoas. Então, a Bíblia nos diz que Jesus nasceu e que Maria o embrulhou em panos e pô-lo na manjedoura. Numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde
onde se põe o alimento dos animais. A erva, a palha, seja o que for, o alimento dos animais. E foi ali que Maria colocou o seu bebê, porque os novos não sabem isto, mas nós, os mais antigos, sabemos que os colchões das nossas camas à moda antiga eram de palha. E a palha é quente. Lá em África, o capim, não é? Dormir no capim é quentinho. O capim esmaga, toma a forma do corpo e nós moldamos e dormimos quentinhos. E Maria deitou o seu bebê ali na manjedoura. Porquê? Porque não havia lugar para ele. Mas se nós formos ao Evangelho de Lucas, nós vamos ver uma outra história logo a seguir a esta, ainda que sem um seguimento correto, mas é uma história a seguir. Jesus nasceu, mas não permaneceu naquele lugar, porque eles não eram dali. Eles eram de uma outra cidade, Nazaré, e tiveram que ir a Belém. E então, quando acabou o recenseamento, depois que Maria deu à luz e conseguiu ter o seu filho com algum conforto, certamente meteram-se no seu, eu ia dizer no seu Mercedes, mas não havia Mercedes naquela altura, porque os meios de transporte eram os seus burrinhos, e pegaram no seu animal, e certamente foram para a sua terra. E logo em Mateus, no capítulo 2, nós temos a história de 3 homens que viram uma estrela lá no Oriente, muito longe daquele lugar onde Jesus nasceu. E se nós formos a um mapa e começarmos a ver mais ou menos a distância, são milhares de quilómetros de distância de um lugar para o outro. Porque Jesus nasceu em Belém da Judeia, lá em Jerusalém, ou em Israel, e o lugar de onde estes homens vieram, lá possivelmente da Babilónia, lá do fundo do Iraque, são milhares de quilómetros. E a Bíblia nos conta aquilo que nós vamos ler, está bem? Eu vou pedir, Sara, põe Mateus, aliás, capítulo 2. Eu vou ler o mapa, para que não haja diferença entre a tradução, que a minha Bíblia tem uma tradução ligeiramente diferente, e diz-nos assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, portanto, isto foi no palácio do rei Herodes, porque é natural que vieram os magos e dirigiram-se ao palácio do rei, porque eles vinham atrás de uma alta personalidade que tinha nascido lá naquela terra. E então eles não sabiam aonde, e foram ao palácio do rei e aí indagaram onde tinha nascido Jesus. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Porquê? Porque ele era o rei e perguntou: onde é que nasceu o rei? Ele não sabia ser o próprio rei. E então, se eu sou o rei, nasceu outro rei? Que rei é este? Será que ele vai nascer para me tirar um lugar a minha? E por isso ele ficou perturbado. E congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Este versículo está escrito no livro de Isaías. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe desaparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino.
E quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Não era o mesmo dele que tinha nascido. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, prendas, estão a ver? Ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que o Senhor abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. O tempo que Medeia, o que separa a primeira parte, que é o nascimento de Jesus, e esta parte, a vinda dos magos, não eram reis, porque a Bíblia não diz que são reis. Aqui diz uns magos. Sabem, abrindo aqui um parênteses, eu lembro que quando era miúdo e andava na catequese naquela altura, nós aprendíamos que eram 3 reis magos. Até quando fazíamos a figura do presépio, punhamos 3 figuras. 3 reis magos, 2 brancos e um negro, com os seus camelos. E até dávamos nomes. Gaspar, Baltazar e o Belchior, que era mais escuro. Eu lembro-me disto. A Bíblia não diz nada disso. Mas a história conta-se. A história conta-se. Não é? O tempo que me dei a estas 2 passagens são cerca de 2 anos. Porquê? Porque depois, mais tarde, quando os magos, depois de terem visto Jesus em sua casa já com sua mãe e possivelmente seu pai José, foram avisados divinamente para que não voltassem para Herodes, porque a intenção de Herodes não era ir lá para adorar o menino, era para... Diz-nos a Escritura depois a seguir, mandou matar todos os bebés, meninos, de 2 anos para baixo. Portanto, há esta diferença de 2 anos. Mas, deixa eu ficar cansado, mas quando eles fizeram ofertas ao menino, trouxeram umas prendas para o menino, e eles não deixaram passar muito tempo, porque também certamente fizeram todo o caminho. E a Bíblia nos diz que eles ofereceram-nos nos seus tesouros ouro, incenso e mirra. Em minha casa, depois do jantar de Natal, estávamos só 5 em casa, os outros chegaram depois, e sabe que eu tenho uma neta, que é a minha neta mais velha, a André, claro, tem que ser. Ela gosta de... É que tem que fazer de Pai Natal. Não há Pai Natais, porque cada um dá aquilo que quer. Mas ela é que tem que abrir as prendas e fazer a propaganda dela. Mas todas as prendas que se recebeu, olha, recebi esta camisa escura, tão bonita, não sabe? Mas e ninguém deu ouro, nem incenso, nem mirra, porque estas 3 prendas não se dá a qualquer pessoa. Porque a característica destas 3 prendas são muito especiais para pessoas muito, muito, muito especiais.
podiam perguntar que prendas é que nós recebemos, que prendas é que nós damos. Vamos confiar que as prendas que nos foram oferecidas, fossem de onde viessem, foram oferecidas com amor e com carinho. E aquelas que nós demos, também as demos com amor e carinho. Porque normalmente para a família devemos fazer o melhor. Mas não chegamos ao ponto de dar nem ouro, certamente também não teríamos, nem incenso, nem mirra. Mas foi exatamente estas três prendas que estes três homens trouxeram para Jesus. E eles, ao trazer estas prendas e entregá-las para Jesus, a Bíblia diz-nos primeiro, e nós vemos que eles, prostrando-se, eles não somente se ajoelharam, mas eles prostraram-se na terra. Eles eram três homens importantes, eles eram magos, eles estudavam os astros. Lá na Babilónia, ainda hoje, alguns de nós sabemos e estudamos que ainda há os chamados zigurates, aquelas torres piramidais lá, onde os astrólogos iam e estudavam os astros. Eles eram muito entendidos nisso naquela altura, já naquela altura, há 2000 e tal anos atrás. Estes homens eram magos, eram homens certamente com posses, homens com uma certa posição, eu creio, na sociedade deles. Eram pessoas conhecidas e famosas, certamente. E como é que estes homens vêm de tão longe, só por curiosidade, talvez, mas alguma coisa especial tocou, certamente, eu creio, nos seus corações. Nós, quando pensamos que uma estrela lhes apareceu lá no Oriente, as estrelas são no firmamento. Nós, os que fazem ao Pinheirinho, lá em casa com os assisto, lá por causa dos mais novos, parece uma estrelinha. Mas as estrelinhas que estão no firmamento não são deste tamanho. O Sol que nos alumia cada dia, a estrela do nosso sistema solar, do seu Sol, é uma estrela, ela é milhares e milhares maior do que o planeta Terra. Logo, eu não entendo muito bem como é que desapareceu uma estrela. Como? Não importa, mas apareceu. E eles, como eram estudiosos e pessoas que estudavam os astros, chamou-lhes a atenção: o que é que se passa? Vamos ver o que é que se passa. E eles foram. Mas quando chegaram a Israel, a estrela deixou, porque eles perderam o rumo. Por isso é que foram ao palácio de Herodes, porque se nasceu um rei, então deve ser no palácio do rei. Entendem? É normal. E foram ao palácio do rei. Mas não era lá. Porque já tinha passado todo esse espaço de tempo. E Jesus já não estava mais lá em Belém. Já estava em Nazaré, com a sua própria família, e já era um menino, com cerca de 2 anos também. O que é que levou estes homens a virem ver aquilo que a estrela lhes estava a incentivar a viver? Certamente, parte do Espírito, ou o Espírito já estava a tocar os seus corações. Alguma coisa estava a acontecer, tinha acontecido, para eles virem, para que ficasse o seu testemunho gravado nas Escrituras. E eles vieram e ofereceram estas prendas a Jesus. Mas antes de lhe oferecerem as prendas, eles prostraram-se na presença de Jesus. Podemos nós entender, homens, já de uma certa idade, com certo
uma palavra muito engraçada, de uma certa estaleca. Mostrar na presença de uma criança. E eles, ao prostrar-se perante Jesus, isto revela humildade da parte deles e submissão àquele a quem estavam a fazer isto, a uma criança de 2 anos. E ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Agora, porquê? Quem era esta criança para que eles lhe trouxessem estas 3 prendas tão valiosas e tão significativas nas Escrituras? Nós podemos, quem é que tem ouro? Eu tinha a minha aliança, que eu nunca tirei daqui. Eram soldados, mas é a vida. Mas ouro significa riqueza, poder, grandeza. E só os ricos é que têm possibilidades de ter muito ouro. E mesmo hoje, só pessoas com muito poder de compra é que podem ter ouro, e especialmente ao valor em que ele está neste momento. Mas ouro significa poder, soberania, aquele que manda, aquele que reina. Ouro. Ouro. E se nós formos esquadrinhar as Escrituras, muito especialmente no Velho Testamento, no tempo do tabernáculo e do povo de Israel, da saída deles do Egito, a caminho da terra prometida, e se nós começarmos a ver e a sondar e a estudar um pouco acerca da construção do tabernáculo e depois do templo que Salomão mandou erigir para o Senhor e para o seu povo de Israel, o ouro entra. E de que maneira? Era todo coberto a ouro. E de que maneira? E ouro puro, ouro fino. Ouro. O ouro simboliza poder. Aquele que pode. Aquele que tem poder. E sabe, se nós formos também ao Novo Testamento, mais até ao Apocalipse, nós vemos que a cidade onde um dia nós vamos habitar, o reino da glória, são ruas, nós temos ruas calcetadas a ouro. A praça é de ouro puro, ouro fino. E nós temos coroas de ouro. Mas isso será. Mas estes homens trouxeram e ofereceram estes ouro, reconheceram nele, em Jesus, naquela criança, aquele que tem todo o poder, aquele que é Senhor de tudo, de todos e de todas as coisas. E ofereceram-lhe. O outro trouxe incenso. Incenso é uma coisa muito usada hoje. Há certo lugar onde nós entramos, a mim o cheiro a incenso incomoda-me bastante. Não gosto. É muito enjoativo, é muito doce, muito adocicado, é muito enjoativo. Mas a Bíblia fala do incenso. E no templo, no tabernáculo, havia o altar do incenso que ardia de dia 24 horas por dia. E o incenso fala de adoração. O incenso é comparado às orações dos santos, dos crentes, às nossas orações, que sobem ao céu à presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que lá há taças cheias de incenso, as orações dos crentes. É por isso que nós fazemos tanta ênfase, eu faço pessoalmente muita ênfase das nossas orações. As orações, o incenso, equivale à oração, santificação, comunhão com o nosso Deus.
E eles, ao trazer incenso ao Senhor, estavam a reconhecer nele o santo, santidade. Mirra é muito usado em perfumes, sabem? Em perfumes. Mirra era usada antigamente para embalsamar os cadáveres. Até se diz que era assim que faziam, embalsamar os cadáveres. Ia ao tempo, foi ao sepulcro, levar as especiarias para perfumar o cheiro, o incenso, desculpe, a mirra. A mirra para nós, o cheiro, tinha a ver também, isto digo eu, com testemunho. Nós, como crentes que dizemos que somos filhos de Deus, devemos ter um cheiro diferente dos outros lá fora. O nosso testemunho, a nossa vida, diferente. Não cheiramos a mortos, cheiramos a vivos. Os crentes são pessoas vivas. Eles reconheceram que Jesus era Deus, era o Senhor Todo-Poderoso, e só Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Nós recebemos prendas. Que prendas é que nós damos a Jesus neste Natal? Uma prenda pode-se dar em qualquer altura. Podemos dá-la hoje, por exemplo. Eu tenho uma neta que vai fazer anos esta semana, tenho que dar uma prenda, não é? E o meu filho fez a semana passada, só não lhe dei porque não fui lá, porque ele está doente de cama. Mas que prendas é que nós estamos dispostos a dar a Jesus? Mas antes de darmos a prenda a Jesus, será que nós reconhecemos em Jesus aquilo que os reis, chamados reis magos, e não vejo estes homens, reconheceram em Jesus? Nós reconhecemos em Jesus que Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele já não é uma criança. Ele cresceu. Fez-se homem. Morreu crucificado em meu lugar, em nosso lugar. Por isso Ele veio. Ele tomou o nosso lugar. Mas Ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia. E agora está na glória, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E está connosco aqui através do Espírito Santo, o nosso Consolador. Será que nós reconhecemos em Jesus o Rei, o Senhor? Aqueles homens vieram à procura do Rei. Nós temos em Jesus o nosso Rei. É Ele que reina nas nossas vidas. Dizemos, como diz, muito normal hoje em dia, eu sou livre, em mim ninguém manda, eu faço o que quero. E esta liberdade que o 26 de Abril nos trouxe, eu digo 26 porque o 25 não fez assim, não é? Esta liberdade não é liberdade, é libertinagem, porque nós não reconhecemos que há alguém que tem soberania sobre nós, ainda que nós até possamos nem querer nada com Ele. Nós estamos do mundo. Podemos até nem sequer acreditar nele. Eu sou ateu. Eu não creio. Não quero saber nada disso. Pois, mas um dia, a Bíblia nos diz que um dia
toda a língua confessará e todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Amém. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Glória a E Deus. nós, como crentes, reconhecemos em Cristo que Ele é o nosso Rei. Mas ainda continuamos a fazer aquilo que queremos. Ou estamos dispostos a reconhecer a sua soberania nas nossas vidas e fazer mais a sua vontade? Para isso, Ele deu a sua vida por nós. Reconhecemos que Ele é Deus que ouve as nossas orações e que quer a nossa adoração. Estamos dispostos a isso, temos feito isso. Sabe que se nós formos e continuando no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, me falha a memória, e no versículo 8, oh Sara, eu não creio que eu esteja errado. Mateus 15, 8, exatamente. Obrigado. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto não é só nos dias de hoje, era assim antigamente. Não era só naquele tempo, é hoje muito mais. Em que o povo tem sempre Deus na sua boca. Ai meu Deus, valha-me Deus, ai meu Deus. E sabem que quando Deus, lá no deserto, dá os mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, ao seu povo, há um dos mandamentos que diz: não temerás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. As Isaías já dizia, e esta palavra é proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, irmãs, e eu, e nós, eles ofereceram mirra, adoração, e incenso que todos os dias estava no templo a arder, a queimar. Há pessoas que gostam muito de queimar incenso. Eu não gosto, pessoalmente não. Mas o incenso não é somente para queimar as nossas vidas, para darmos um bom cheiro e para que ele suba ao trono da graça. Nós temos que queimar as nossas vidas próprias, com paus de incenso, em oração. E oração, irmão, incenso e oração. A oração tem que ver com adoração, com santidade. Como é que são as nossas vidas, irmão? Estamos a começar um novo ano. Desculpai dizer-vos isto. Que prenda é que nós hoje estamos dispostos a dar a Jesus? Ele não precisa de nada de nós. Porque a Escritura diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Mas Ele não morreu pelas pedras, Ele morreu por ti, por ti, por ti. E aleluia, por mim também. Ele morreu pelos portugueses, os venezuelanos, os santomenses, ó Gabriel, até pelos angolanos, aleluia. O nosso Deus é bom. Que prenda é que nós vamos dar a Jesus? Oração? Não é uma prenda, é uma obrigação diária de cada um de nós. Temos uma vida de comunhão com Ele. Uma vida de reconhecimento que é Ele que manda em nós, não somos nós que mandamos. E Ele seja toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque dele é o poder e o reino, aleluia. Que prenda é que nós vamos dar a Jesus. Como bom seria nós hoje chegarmos agora aqui. Hoje não, porque hoje já não há correio. Mas amanhã
quando chegamos a casa ao fim do dia, abrir a caixa de correio e encontrarmos lá assim um envelope, um cheque, com alguns zeros à direita. Seria tão bom, não seria? Alguns de nós até batiam um pau com os solos dos pés. A Patrícia era tão boa, não é? Fazia cheio que não fazia. Eu nisso. Claro que sim, é Patrícia que é. Desculpa, eu disse desculpa. Era tão bom. Mas sabe uma coisa? Tudo o que viesse, nós não iríamos levar nada disso. Porque um dia, quando nós partimos para a Polónia, não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar nada disso. Porque o caixão não tem reservas para levar essas coisas. Leva-nos a nós. Não seria? Eu nem sei o que mais posso dizer, porque isto a mim, ao pensar nestes, que prenda é que nós estamos dispostos a dar por estes tios? Conta-se uma história, uma vez na escola dominical, andava a oferta a ser levantada, como faz o Fábio, só que em vez de um saquinho era uma bandeja. Uma bandeja. E a bandeja passou por uma menina que não tinha dinheiro. E ela disse, baixe, baixe, baixe que eu sou pequenina. E até caí. E ele pôs a bandeja no chão. E a menina pôs-se em cima e dentro da bandeja. Eu não tenho nada para dar a Jesus. Eu dou-me a mim mesmo para ele. Nós ouvimos esta história na escola musical. Hoje que estamos nós prontos para dar a Jesus. Irmãos, eu não vou continuar muito mais. Senão, o tempo passa-se e não para o relógio. Estamos nós dispostos a dar a Jesus tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que temos que é nosso, que não é. Nada é nosso. Alguns estão mesmo à roda. Que Deus nos possa ajudar e nos abençoar. Que Deus abra os nossos corações. Que Deus abra o nosso entendimento. Para que nós possamos colocar no altar de Deus tudo aquilo que somos e tudo aquilo que Ele nos tem dado, para que mais e melhor em cada dia possamos fazer a sua vontade. Sabe porquê? Porque um dia nós vamos partir, não sabemos quando. A nossa vida não nos pertence, não sabemos quando, ainda bem. E nós vamos ter que dar contas a Deus da nossa própria vida. Todos nós, não são só os outros, todos nós vamos ter que dar contas a Deus da nossa vida. Estamos prontos para nos encontrarmos com Deus. Aí ele diz, buscai os outros, que diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Estamos nós preparados. Estamos nós preparados. Que prenda é que nós estamos dispostos a dar hoje a Deus. Pensemos nisto, irmãos. E que Deus nos ajude e nos ilumine. Amém. Amém. Porque acima de tudo tem que ser a sua glória, porque é para isso que nós aqui estamos. Glória ao Senhor. Para que Deus seja glorificado por nós, em nós e através de nós. Deus nos abençoe, está bem? Amém.